chegavam para Mateus e falavam: ó, antigamente andava tirando dinheiro do povo, antigamente estava ali, ó, fazendo fraude no dinheiro do povo, e hoje está do lado de Jesus, hoje está ali, acha que é o tal. Mas eu quero dizer para você, é na presença de Deus é que nós estamos no bom lugar, é no lugar, aleluia, Jesus, que Deus nos chama, é que nós devemos estar, e Mateus estava no lugar certo, e hoje achava a cantar a batalha, e hoje Deus, Ele te trouxe aqui para dizer que tem um projeto na tua vida, que é para você ouvir a voz do Senhor, se levantar e seguir Jesus, porque através da tua vida muitas pessoas vão voltar para o Senhor Jesus. Mateus também passou por isso. Eu creio que Mateus passou por muitas coisas que nós passamos. Quantas vezes as pessoas não falam: hoje está com uma Bíblia na mão, mas outrora era daquele jeito. Talvez Mateus passou por isso. Eu creio que ele passou por isso. E depois a Bíblia vai nos dizer que Mateus, ele convida os seus amigos, os publicanos, os pecadores. Aí quando nós vamos lá no Salmo 101, nós vamos ver no Salmo 101, aleluia, Jesus, no Salmo 1, quer dizer, nós vamos ver lá: bem-aventurado aqueles que não andam com os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E Mateus, ele traz aqui diante de nós uma passagem ao qual quem sentou junto com os pecadores foi Jesus, porque eu creio que ele não almoçou em pé. Jesus, ele estava ali. Jesus, ele sentou com os pecadores. E no livro de Salmo nós vamos ver: bem-aventurado o homem ao qual não anda segundo os conselhos dos ímpios, né? Aleluia, Jesus. E não anda e não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas muitas pessoas levam essa palavra de uma maneira diferente, ao qual, se nós formos fazer da maneira que muitas pessoas falam, nós não íamos seguir aquilo que quase agora, quase neste momento, o evangelista Silva, ele leu, que nós somos a luz dos gentios, que nós somos a luz. A Bíblia vai nos dizer que nós somos a luz da terra, a luz e o sal da terra. E se o sal não servir nem para temperar, e se a luz não servir para dar uma claridade, de nada serve. E como eu e você, nós vamos ser sal e luz se nós pararmos e se isolarmos dessas pessoas e não levar a palavra de Deus. A Bíblia vai falar em Romanos, aleluia, Jesus, que como vão crer aqueles que não ouviram, e como vão ouvir aqueles que não foram pregados para eles. Então nós temos que entender, aleluia, Jesus, que nós não devemos fazer aquilo que os pecadores fazem, não é chegar a ele, não é fazer aquilo que eles fazem, não. Nós devemos levar a palavra de Deus, porque antes, outrora, nós fomos pecadores também, e nós recebemos essa palavra que cura, liberta, salva, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Então, aleluia, Jesus, eu e você, nós temos que levar a palavra até os confins da terra. A Bíblia diz lá em Romanos: e como crerão aqueles que não ouvirão? Ou seja, como que as pessoas vão crer em Jesus se eles não ouvirem falar de Jesus? Aí depois fala de novo: e como vão ouvir se não há quem pregue? E como que essas pessoas vão ouvir se eu e você nós se isolarmos dessas pessoas? Nós somos o sal e a luz, né? Nós podemos contaminar, nós não podemos se acertar, nós não podemos, né, apregoar a palavra. E como vão pregar se não haja, né, quem o envie? Então nós entendemos, aleluia, Jesus, que nós somos o sal e o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que apregoar a palavra. E Mateus, ele faz isso nessa passagem de Mateus. Nós entendemos que ele convida só os pecadores, só os publicanos, aqueles que recebem os impostos, aqueles que recebem, né, aqueles que estavam ali, que tinham fama de fraudulento. Então ele vem quebrar aqui muitas coisas que por muitas vezes nós ouvimos lá fora. Nós somos o sal da terra. Nós temos que levar a palavra. Nós temos que apregoar a palavra. Nós somos a luz desse mundo. E se nós formos o sal e não servir para temperar, do que adianta o sal? Você vai colocar o sal no teu arroz, na tua carne, na tua salada. Se ele não servir para temperar, para dar um gostinho a mais, para que você vai pôr? Os escarnecedores,
são aqueles que zombam, são aqueles que zombam de Deus, da palavra, que zombam de você e de mim muitas vezes, quando nós falamos que Jesus é todo poderoso, é o que salva. Então quando fala assim, não se assenta na roda dos escarnecedores, nós entendemos que nós não temos que fazer aquilo que eles fazem. Nós não temos que fazer, imitar o que eles fazem, mas nós devemos pregar. Nós devemos chegar neles e pregar. Então nessa passagem nós entendemos que Mateus ele vem nos dar toda essa direção, né, com Jesus Cristo e seus discípulos, né, porque nós temos que levar a palavra de Deus. Bem-aventurado que se não detém, aquele que não detém na roda no caminho dos pecadores, né? A Bíblia diz, aquele que não se detém, o que é deter? É aquele que não para ali, é aquele que não se deixa de fazer algo que estava fazendo. A palavra deter é você deixar de fazer e parar. Quer dizer, eu estou fazendo a missão, eu estou pregando a palavra. Se eu assentar, se eu me deter no caminho dos pecadores e parar de deixar de fazer o que eu estava fazendo, aí sim eu estarei fazendo mal. Mas se eu chegar ali e levar uma palavra, e se eu chegar ali e falar de Jesus, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia vai nos dizer que aquele pastor, ele deixou as 99 ovelhas para trás e foi atrás daquela que havia perdido. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, Jesus Cristo, o Senhor Jesus sentou, aleluia, Jesus junto com aqueles pecadores, o Senhor Jesus estava junto com aquela mulher que se prostituiu, aquela mulher que adulterou. Jesus ele esteve junto de muitas pessoas que não tinham uma santidade com ele, e da mesma forma ele não foi, aleluia, ele não se contaminou com aquilo. E o segredo é nós fazermos a vontade de Deus, é apegar a palavra de Deus e não se contaminar com aquilo que está lá fora. Mateus ele nos traz nessa passagem, este publicano chamado Mateus, ele traz para a nossa meditação nessa manhã que há a possibilidade de nós levar a palavra do Senhor até os confins, nos quatro cantos da terra, em toda a terra, onde o Senhor manda, até os confins da terra. Ele não faz exceção de pessoas. Ele não diz que aqueles pecadores, né, não pode nada. Ele não diz que aqueles pecadores não merecem ser a graça do Senhor, o favor é merecido. Ele não diz nada disso. Ontem nós estávamos estudando aqui, nós falamos um pouco de Cornélio. A Bíblia nos diz que quando Cornélio ele teve aquela visão, ele mandou chamar Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro ele chegou ali e falou aquilo que Deus tinha mandado, logo a casa toda foi cheia do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Pedro voltou para o lugar onde você estava, muitos queriam, aleluia, Jesus afrontar Pedro, aleluia, porque ele entrou na casa de pessoas que era considerada imundo, ímpios, considerada que não poderia ter salvação, não poderia ser batizado. E Pedro falou assim: quem sou eu? Se Deus quis batizar, quem sou eu para não fazer a vontade de Deus? Eu quero dizer, se Deus ele quer salvar a vida, quem sou eu ou você para ser uma pedra de tropeço para essas vidas? Não, nós somos instrumento e canal de bênção nessa terra. Então nós temos que levar a palavra do Senhor. Nós temos também, aleluia, a passagem de Saulo, quando ele foi, aleluia, Jesus ali teve a visita do Espírito Santo. O Senhor chegou de Ananias e falou: Ananias, vai até a rua direita, na casa de Judas, lá vai estar o homem que vai estar orando. Chega lá, coloca as mãos, ora por ele. E Ananias falou: não, Senhor, aquele homem era perseguidor dos evangelhos, ele queria matar, ele matou, ele assistiu muitas coisas. Quem sou eu para ir lá? E Jesus falou para ele: olha, você vai, sabe por quê? Aquilo é pedra preciosa para mim. E nós temos testemunho que Paulo, depois de Jesus, foi um grande missionário para todas as pessoas, e Paulo fez uma grande missão nessas terras. Então eu e você, nós somos instrumentos de Deus, e nós temos que levar a palavra, porque há muitas famílias que estão necessitadas, há muitas pessoas que estão aí doentes, porque a palavra do Senhor diz. E Jesus, porém, ouvindo eles, disse: não necessitam de médico, são os mais simples doentes. Todo mundo com saúde aqui? Glória a Deus.
Quem que vai no hospital quando acabar esse culto? Quem que vai lá tirar uma fichinha para fazer uma consulta? Só precisa ir no hospital, fazer uma consulta quem está doente. Você só vai no hospital, você só toma um remédio, você só toma um medicamento quando você está doente. E a Bíblia vai nos dizer: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprender que significa misericórdia quer e não sacrifício. Porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Jesus ele veio chamar, e através da minha e da tua vida é que nós vamos chegar até essas pessoas, para que eles venham receber, aleluia, Jesus Cristo, e se arrepender. Então Mateus ele teve um chamado. Levi, Mateus, ele teve um chamado, e ele aceitou esse chamado. Eu quero nessa manhã falar com você da parte de Deus. Ouça com atenção a voz do Espírito Santo. Ontem nós estávamos aqui estudando sobre a vontade de Deus. Muitas vezes eu falava aqui para as irmãs que muitas vezes nós entramos, nós damos início ao nosso ministério, ficamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos e não procuramos saber a vontade de Deus na nossa vida. E depois nós falamos assim: ah, mas o meu dom é esse, o meu dom não é aquele, eu não consigo fazer isso, eu não sou capacitado para aquilo, mas não procura saber a vontade de Deus, não escuta a voz de Deus. E Mateus ele ouviu, Mateus já está no coração dele. Qual foi o nome daquele livro que você louvou? Atrai o meu coração. Mateus ele já estava atraído. Eu creio que Mateus, de tanto ele ouvir as maravilhas de Jesus Cristo na cidade de Cafarnaum, eu creio que o coração dele já estava voltado. Ele só estava esperando a oportunidade. Ele só estava esperando Jesus passar, aleluia, Jesus chamar o nome dele. Nós temos que estar assim, como o pastor, como o evangelista Silva disse aqui, né, que nós temos que estar assim, com o nosso coração atraído para Jesus. Nós temos que estar com o nosso coração voltado para o Senhor Jesus. E quando ele olhar para mim e para você, apesar, aleluia, Jesus, talvez não vai ser nem preciso, aleluia, ele para nada, só de Jesus olhar nós já estamos se levantando. Sabe por quê? Porque quando o nosso coração está voltado, aleluia, não precisa o pastor chamar, não precisa o marido chamar, não precisa a esposa chamar, não precisa nada. Acontece igual aconteceu hoje. A família chegou e apresentou o projeto. Por quê? Porque está com o coração atraído ao Senhor Jesus. Quer fazer missão, quer ganhar almas, quer fazer tudo que Deus colocou no coração. Atrai o teu coração. Muitas vezes nós temos que falar com o Senhor para atrair. Mateus já estava com o coração atraído pelas maravilhas que o Senhor tinha feito. E eu e você, nós temos muito motivo para que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Porque se Mateus, ele já estava com o coração voltado, porque ele ouviu, né, as maravilhas. Se eu perguntar para você aqui hoje, você já tem ouvido que Deus fez maravilhas? Eu creio que todas as nós vamos falar, nós já ouvimos. Você já ouviu já, eu já ouvi já, porque o mesmo Deus que operou antes, ele opera hoje, ele vai operar. O mesmo Deus que chamou, assentou ali, aleluia, falou do amor de Cristo, falou aleluia, dos projetos dele, é o mesmo Deus que fala hoje, é o mesmo Deus que vai falar sempre. Então nós temos motivos a mais, né, um motivo de sobra para voltar o nosso coração para a obra do Senhor. E nessa manhã eu te convido para abrir o teu coração para ouvir a voz de Deus. Eu te convido para se levantar. Sabe por quê? Porque Deus ele não trabalha com quem está sentado. Deus ele fala assim, levanta, ele quer levantar. A Bíblia diz que aquele filho pródigo, ele saiu da casa dele, e quando ele viu que ele estava ali naquela comendo bolota, se for, conforme a Bíblia diz lá, ele disse para ele mesmo: levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. Ele disse assim: levantar-me-ei e, aleluia, voltarei para a casa do meu pai. Por quê? Porque se ele continua prostrado, continua daquele jeito, ele estava lá até hoje. Quando Jesus disse assim para Ezequiel: levanta-te, põe-te
de pé, e eu falarei contigo. Então, nós entendemos que nós temos que se levantar, nós temos que se colocar na posição que o Senhor tem para nós, porque se eu ficar sentado, os projetos que Deus tem na minha vida vai ficar sentado. Agora, se eu coloco de pé, na posição que Deus quer, aleluia, Jesus, eu tenho certeza que eu e você, nós vamos contar grande testemunho da parte de Deus na vida de muitos. Sabe por quê?